Paz do Senhor. Quando Apocalipse diz, depois dessas coisas, como saber se é sequencial ou parentético? Eu percebo que essa pergunta o irmão está fazendo porque o irmão ainda não deve ter assistido aí uma boa parte dos vídeos dessa série, porque ao longo das 40 videoaulas da série Apocalipse perícope por perícope, nós fomos apresentando ali o assunto e ficava claro, né? O que a gente percebe quando lê o livro de Apocalipse, nós percebemos. Claro que no texto grego você tem outras maneiras de perceber, mas lidando com o texto em língua portuguesa, você percebe que João, lembra quando eu falei para vocês que João, ele alterna o seu olhar, ora ele olha para o céu, ora ele olha para a terra, ele vê o que está acontecendo no céu, mas vê o que está acontecendo na terra. E aí você percebe em alguns momentos que ele, na revelação que Deus está apresentando para ele, a sequência ela é mantida, mas abre-se um parêntese, porque qual é o objetivo de se abrir o parêntese? O que é a revelação parentética? É quando um parêntese se abre para uma explicação. Então, por exemplo, você vai perceber que sempre entre o sexto selo e o sétimo selo, a sexta trombeta e a sétima trombeta, você tem ali um intervalo, um parêntese para uma explicação adicional. Por exemplo, os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, Apocalipse 12, a mulher vestida do sol e tal, que representa Israel. Nós tivemos aqui uma aula só sobre aquele capítulo 12. O capítulo 13, que fala do anticristo, do falso profeta, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, são claramente revelações parentéticas. Por quê? Porque elas não fazem parte necessariamente da revelação sequencial. Veja que quando você lê sobre selos, trombetas e taças, quando você chega ali no sexto selo, antes de apresentar a sétima trombeta, você tem ali a revelação, por exemplo, do capítulo 7, que João vê uma grande multidão, ele fala dos 144 mil. É claro que você percebe pela leitura que aqueles 144 mil, eles não entram em cena por causa do sexto selo que foi aberto. Porque o parêntese tem também a função de explicar algo que às vezes não está preso àquele momento exato da abertura do selo, da abertura ou do toque da trombeta, mas é uma explicação geral sobre o período tribulacional. E no caso do capítulo 12, por exemplo, de Apocalipse que eu citei, tem uma referência, você percebe que é uma revelação parentética, porque tem uma revelação até no caso do passado. Porque diz lá, por exemplo, que a mulher estava com ânsias para dar à luz, e quando ela dá à luz ao menino, e o menino claramente é Jesus, porque o texto mostra, porque ele vai reger o mundo com vara de ferro. Só que quando ela dá à luz àquele menino, imediatamente ele é arrebatado, diz a Bíblia. O verbo ali no grego é harpazo, o mesmo que Paulo utilizou, só que ali não tem nada que ver com arrebatamento. Eu já vi pessoas querendo defender a ideia de que Jesus foi arrebatado e Jesus não foi arrebatado. Eu expliquei isso aqui para vocês. Jesus ele foi assunto aos céus. Ser assunto não é o mesmo que ser arrebatado. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele subiu à vista dos seus discípulos que ficaram olhando. Eles puderam contemplar Jesus subindo. Na medida que seus pés foram se descolando do chão, ele foi subindo. Isso é uma ascensão, não é um rapto. Porque o verbo harpazo no grego fala de algo que é rápido, é quando você toma algo com rapidez, com força, com violência. Por isso que a Bíblia tem aquela ênfase lá de 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, que eu não vou abrir aqui o parênteses para falar sobre isso, que eu sei que isso tem que explicar bem, porque há muitos que dizem, não, isso tem a ver só com a transformação. Não, tem a ver com o arrebatamento também, porque o arrebatamento é um rapto, é
É rapto e é rápido. Porque o rapto, ele é rápido. Então, Jesus não foi arrebatado, ele foi assunto aos céus. Porque que você sabe que Jesus, Apocalipse 12, versículo 5, olha o que diz o texto. Aproveitando aqui, deixa eu ver se dá para a gente ler aqui, ver se vocês vão conseguir ler bem aqui o texto, Apocalipse 12, versículo 5. Mas aqui está lenta a minha, não sei o que está acontecendo aqui, não projetou aqui. Bom, não vou projetar o versículo, mas vocês conhecem bem aquele versículo de Apocalipse 12, versículo 5, que diz que a mulher vestida do sol, que representa Israel, ela deu à luz. E quando ela deu à luz, o que aconteceu? O menino foi arrebatado. Que menino que foi arrebatado? É o menino, no caso ali é Jesus. Mas Jesus foi arrebatado menino? Claro que não, porque é uma passagem ali que apresenta uma revelação parentética pictórica. Então veja aí, irmão Bruno, o irmão identifica claramente que é uma revelação pictórica e parentética, não está dentro da sequência, porque Jesus vai nascer ainda no futuro? Não, ele já nasceu, ele já se encarnou. Agora preste atenção no detalhe, aproveitando para explicar. Diz que assim que a mulher deu à luz, a criança foi arrebatada. Quer dizer que Jesus já subiu ao céu quando ele era criança? Não. Ali você tem que entender que, claro, naquela revelação pictórica, quando o menino é arrebatado, aquilo representa, está tudo junto ali, a sua encarnação, a sua vida na terra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então esse texto, apesar do verbo harpazo aparecer ali, não quer dizer que é uma referência ao arrebatamento. Jesus não foi arrebatado. Tem autores de peso que dizem isso, Jesus foi arrebatado. E assim como ele foi arrebatado lentamente, aos olhos de todos, nós vamos ser também. Não, isso não é arrebatamento. Arrebatamento é um rapto. É algo que vai acontecer, o crente vai dizer, ele vai querer dizer aleluia, mas ele vai dizer, e quando disser aleluia já está lá se encontrando com o Senhor nos ares. É rápido. Mas, irmão Bruno, eu acabei falando bastante coisa aqui. Eu aconselho o irmão a ler o nosso material, assistir as videoaulas, que eu acredito que o irmão está chegando novo agora no canal e ainda não leu todas as videoaulas, mas eu fui explicando, na medida que eu apresentava as videoaulas, como nós conseguimos identificar a revelação parentética. Às vezes não é tão simples de identificar, eu reconheço, mas estudando a passagem, você percebe. Agora, a sequência sempre é mantida. Veja, selos, trombetas e taças. Apocalipse 8 deixa claro que a sétima, ou seja, os anjos, melhor dizendo, que vão tocar as 7 trombetas, eles só se posicionam depois que o 7º selo é aberto. Não é concomitante, não é paralelo. Os selos, trombetas e taças não são paralelos, eles são sequenciais. Agora, dentro dessa sequência, você vai encontrar as revelações parentéticas. Outra pergunta do irmão Bruno, pergunta interessante, que também, irmão Bruno, desculpa aí eu te dar mais uma orientação, não é um puxão de orelha não, é uma orientação, porque eu creio que o irmão está chegando agora, e o irmão talvez não está acompanhando desde o início. Nós explicamos isso aqui. Veja, por que as 12 portas, tribos de Israel, mais os 12 fundamentos, ele está se referindo a Apocalipse 21, representam a totalidade do Antigo e do Novo Testamento, mas os 24 anciãos representam a igreja glorificada, apenas o Novo? Eu não ensinei isso. Se o seu irmão estudar, se o irmão ver lá, quando o irmão vir a live, a aula sobre Apocalipse 4, Apocalipse 5, o irmão vai ver que eu fui claro ao dizer que aqueles 24 anciãos representam a totalidade da igreja glorificada. Agora, eu esclareci aqui que a igreja glorificada é formada por todos os salvos de todas as épocas.
Eu disse, inclusive, que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os santos do Antigo Testamento, eles morreram em Cristo. Eles são também mortos em Cristo. Claro que há uma diferença entre isso que eu estou defendendo e o que alguns dispensacionalistas de renome dizem. Por exemplo, John Alvord, ele tem outro posicionamento. Também o Dwight Pentecost, ele tem um pensamento também diferente do meu, que eles acreditam que os santos do Antigo Testamento só vão ressuscitar após a grande tribulação. Eles se baseiam lá numa ênfase do livro de Daniel. Quando nós estudarmos Daniel, nós vamos até passar por isso aí, explicar melhor isso. Mas eu tenho certeza absoluta, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, isso significa que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria de uma vez por todas. Então, eu não tenho dúvida de que a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo, a Bíblia diz em Hebreus 11 que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha ali em mente o quê? A Bíblia fala do vitupério de Cristo. Ora, o que significa isso? Significa que mesmo salvos do Antigo Testamento, diferentemente do que muita gente pensa, eles não foram salvos pelas obras, eles foram alcançados pela graça, de maneira antecipada. Antes eu pregava até que que o sacrifício de Jesus tem um efeito retroativo, mas eu penso que é mais preciso dizer que eles foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria, porque não existe salvação fora da graça, não existe salvação fora de Jesus. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, os salvos ali, eles foram alcançados pela graça do Senhor. Jesus ainda morreria, mas eles foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda haveria de realizar. Então, por isso, irmão Bruno, eu expliquei que os 24 anciãos representam a totalidade dos salvos, incluindo-se os mortos em Cristo dos tempos do Antigo Testamento, porque eles morreram na fé. Hebreus 11 diz isso, que eles não viram, eles não alcançaram a promessa, porque eles não viram Jesus. Mas eles morreram com essa fé, com essa esperança. E eles vão ver Jesus em toda a sua plenitude de glória no dia do arrebatamento. Claro, eles estão no paraíso, estão sendo consolados, mas eles só vão ver Jesus na plenitude da sua glória quando eles ressuscitarem, porque é no dia do arrebatamento que a Bíblia diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, iremos juntamente com eles, os mortos em Cristo, transformados, formar-se-á um grupo só, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E lá em Filipenses 3, Paulo diz que é nessa ocasião que nós vamos ver Cristo como Ele é. 1 João 3 também diz isso, e nós vamos ter os nossos corpos transformados e teremos corpos semelhantes ao de Jesus. Então é nessa ocasião que os santos do Antigo Testamento também vão ter cumprida a promessa. Eles morreram com essa esperança. Então, por isso, irmão Bruno, as 12 portas e os 12 fundamentos, na relação com os 24 anciãos, na verdade, representam não somente, como o irmão afirmou, né, que os 24 anciãos representariam apenas a igreja do Novo Testamento. Não. Todo o povo de Deus. Quando nós falamos da igreja de Deus, claro que a igreja, na linha do tempo, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas os mortos em Cristo estão dentro dessa igreja glorificada, porque eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Eu expliquei isso, inclusive, quando eu falei sobre a igreja de Filadélfia. Vocês se lembram, porque a promessa que Jesus fez para a igreja de Filadélfia também vai se cumprir no dia do arrebatamento. Qual foi a promessa? Como guardaste a palavra da minha perseverança,
eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eles morreram, então não foram guardados? Eles, na verdade, vão experimentar o cumprimento dessa promessa no dia do arrebatamento. Por quê? Veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque a igreja, ela será arrebatada, e a igreja do arrebatamento não contempla apenas os vivos, contempla os mortos em Cristo. Então, a igreja do arrebatamento, ela vai subir ao encontro do Senhor antes do início do período tribulacional. Por isso que a igreja de Filadélfia também não participará, claro, do período tribulacional. Vamos avante. Mais uma pergunta aqui